Fala galera do Verdão, bora para mais um vídeo aqui do Globo Esporte, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Palmeiras que enfrenta amanhã o Internacional, jogo duro, jogo difícil pelo Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras vence esse jogo, ele entra com o pé na porta na briga pelo Campeonato Brasileiro, né? Ele já chega metendo o pé na porta e dizendo que estou aqui e vou ser campeão. Voltamos com o Globo Esporte, vamos falar do Palmeiras, que tem uma pedreira amanhã, vai encarar o Internacional, que tá bem no Campeonato Brasileiro. Vou falar com o Fernando Vidotto, nosso aniversariante de ontem. Primeiramente, parabéns por ontem, Nandinho, e traga as informações do Palmeiras pra gente, que tem uma galera voltando de lesão por aí, né? Vamos começar com os problemas, então, Fred. Obrigado pelos parabéns, boa tarde a todos. Vamos falar com quem tá fora, né? Um novo problema para o Abel Ferreira, que é o Murilo, o zagueiro. Porque ele sentiu dores na coxa ainda no aquecimento antes do clássico contra o Corinthians, passou por exames e aí foi diagnosticada mesmo uma lesão, então vai ficar um tempo fora, não enfrenta o Internacional e se junta no departamento médico, tem quase um jogador por posição, né? Murilo zagueiro, lateral o Mike, tem o volante Lucas Evangelista, Veiga meia e o atacante Bruno Rodrigues. Está difícil essa situação do Palmeiras, né, Fred? Boa, verdade, Nandinho. E tem mais notícias? Você começou com os problemas e agora são as soluções? É isso, vamos terminar com a parte boa, né? A parte boa é na lateral direita, o Marcos Rocha. A lateral vinha sendo um problema para o Abel Ferreira, teve até que usar o Bruno Fux, que é zagueiro improvisado algumas vezes, mas agora o Marcos Rocha está recuperado, deve ser titular amanhã. O Maurício, meio-campista, também ficou algumas partidas fora e já foi até relacionado contra o Corinthians, ficou no banco de reservas e agora está também à disposição. E claro, o Paulinho, que estreou contra o Corinthians, está 100% depois da cirurgia na perna direita. O torcedor está muito ansioso para ver o Paulinho aí formar o ataque ideal da equipe, quem sabe amanhã contra o Inter, né, Fred? Depois de 8 meses jogando no Atlético Mineiro com uma fratura na canela e a base de infiltrações e outros 4 se recuperando de uma cirurgia, o momento que Paulinho tanto esperava chegou. Feliz, sentimento de gratidão, né? Por tudo que eu passei. Foram apenas 20 minutos no clássico contra o Corinthians, que valeram por um jogo inteiro. Foi um momento marcante para mim, claro. Primeiro, pela minha volta, a fazer aquilo que eu mais amo, que é jogar futebol. Pela minha estreia, por um grande clube como o Palmeiras. A expectativa criada em cima do 4º jogador mais caro da história do futebol brasileiro se justificou nas imagens divulgadas pelo próprio Palmeiras. Registros do camisa 10 quando deixava a academia, ao descer do ônibus na Arena Barueri, na escada momentos antes de subir para o gramado e no cumprimento ao pessoal da comissão técnica. Em qualquer posição que eu entre, eu quero sempre estar pontuando, sempre estar numerando. E eu vi que na hora que eu entrei no jogo, o jogo estava pedindo volume na frente. O professor Abel confiou em mim ali naquele momento, tive oportunidade, por pouco não saiu. Foram 3 oportunidades no derby e Abel Ferreira ganhou mais uma opção tanto para a ponta como para a referência no ataque. Justamente no momento em que o elenco comemora 6 jogos de invencibilidade, 4 vitórias consecutivas. Há muito trabalho para fazer, há muita atualização para fazer nesta máquina. Começar bem nessas competições internacionais e nacionais para poder nos dar confiança a cada jogo. Como tem muito jogo, acredito que vamos precisar de todo mundo. O próprio Paulinho deve começar a próxima partida mais uma vez no banco. Amanhã, Inter em Porto Alegre pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Murilo, com uma lesão na coxa, está fora. É um jogo grande, a gente sabe que são 2 equipes que estão brigando por títulos, tanto no Brasileiro, tanto na Libertadores. Sim, não tem jogo fácil no Brasil, há muito tempo não tem jogo fácil, a gente vai ter que provar para nós mesmos, quanto nós somos bons. 2 equipes vão estar no mais alto nível. Acho que quem gerava um pouco mais de dúvida pelo momento era o Palmeiras, pela queda que teve nesse início de temporada, mas dentro do processo... E reforçou bem, né? Se reforçou bem, teve mudanças também significativas em relação à base dos últimos anos, mas a sequência do trabalho, o time extremamente qualificado... Eu acho que o ponto é, quem pode tirar o título brasileiro de um desses 2, ou quem pode brigar ao lado deles pelo título brasileiro? Eu apostaria ou apontaria o Internacional, pelo time que tem,
que vê que até que ponto o Inter vai focar no Brasileiro, vai ficar mais em Libertadores, até onde chega o Internacional em Libertadores, mas eu apontaria Internacional e Botafogo. Isso vale também para Flamengo e Palmeiras, né? Até que ponto as Copas vão mexer nisso, mas é isso, o Inter pela bola, o Botafogo pelo resquício de tudo que fez. Acho que o Atlético Mineiro, por potencial, são times aí que podem brigar. O Flamengo, Abel, o Flamengo é o primeiro a ganhar 2 fora de casa. 2 jogos importantes fora de casa. Do Vitória e do Grêmio, mostrou força. O Palmeiras se impôs num clássico. E é daí para melhor, né? Porque um vai ter Paulinho, outro vai ter Pedro. Então, a tendência é que eles melhorem o trabalho acumulado do Abel. Os 2 estarão no Mundial, né? Sim. Então, mais uma para dividir. Apesar que o Botafogo assim, também vai estar, né? Também vai E o estar. Fluminense também. A gente coloca Inter, Botafogo, Atlético, concordo que acho que são os times que podem. O que seria o mais provável, caso alguém consiga. Para mim, se alguém conseguir se colocar na briga com Flamengo e Palmeiras, já vai ser algo muito positivo. Porque, para mim, Flamengo e Palmeiras estão numa prateleira acima de qualquer outro time brasileiro. O grande desafio de ambos é o calendário. Não tem jeito. Porque eles vão ter um calendário mais puxado do que todo mundo. E como os elencos vão lidar com isso. Hoje a gente está vendo aí o Arrascaeta jogando bem, conseguindo atuar por quase o jogo inteiro, sendo decisivo. 3 gols marcados em 4 finalizações, é impressionante do que ele conseguiu fazer até aqui. Mas será que ele vai aguentar jogar Libertadores, Copa do Brasil, Mundial de Clubes, 38 rodadas de Campeonato Brasileiro? Convocações da seleção uruguaia. Convocações da seleção O Flamengo uruguaia. sofre mais que o Palmeiras nesse aspecto. Então, assim, os 2 clubes, estando eles no Mundial, assim como estão o Botafogo e o Fluminense, mas que nesse momento a gente está focando aqui em Flamengo e Palmeiras, que desde 2017, 16, né? São os protagonistas, assim, têm sido, se não únicos protagonistas, mas têm sido regularmente protagonistas. Quem nos últimos anos aí, vamos indo para quase 10 anos, né, tem estado sempre entre os favoritos. Flamengo e Palmeiras. Só os 2. Quando não tá... Chegou o Atlético, chegou o Botafogo e tal, o Inter chegou a bater na trave, né? Mas quem sempre está lá? Flamengo e Palmeiras. Às vezes ganhando 2 taças no mesmo ano, às vezes 3 contando o estadual, né? Mas, por exemplo, o Flamengo teve um ano que ganhou Libertadores e Copa do Brasil, e o Palmeiras também. Sem contar 2019, que o Flamengo ganhou Brasileiro e Libertadores. Né? Ou às vezes ganha um só. Ano passado o Flamengo ganhou só, entre aspas, a Copa do Brasil. Ano retrasado o Palmeiras ganhou só, entre aspas, o Brasileiro. Então eles estão sempre lá, ganhando e disputando os 2. Nesse meio tempo teve Galo campeão brasileiro e Copa do Brasil também. Sim, mas os o Galo foi um ano. Os outros O Galo só foi um ano. O Palmeiras e o Flamengo vêm há 5, 6, 7 anos. O Galo bica, o Botafogo belisca, de vez em quando aparece algum, teve a Copa do Brasil Paulo no São beliscou Paulo. na Copa do Brasil. Mas são os 2 protagonistas do Brasil e a tendência é que continue. Só quando a gente colocou ali quem mostrou mais futebol no ano... O Fluminense ganhou uma Libertadores. O Flu. Eu acho que nesse ranking do futebol no ano, o Inter merece ser lembrado. Por isso que eu apontei. O Inter mostrou no ano. O Inter tem time. Vamos olhar que o outro que sofre muito com o calendário, mas que vai ter um descanso no mês de junho, entre junho e julho ali, vamos colocar aí o Bahia, gente. Sim. Vamos colocar o Bahia na conversa. Pro Campeonato Brasileiro? O Bahia tem crescido. É um passinho de cada vez? Não sei se é a hora, mas é um Bahia que já está em Libertadores. Se você pegar ali o trabalho do Grupo Assistente no Bahia, o primeiro ano teve algum investimento, não muito. O segundo ano já melhorou, construíram um meio de campo muito forte por ano passado. Esse ano já melhorou. Então, já chegou, por exemplo, o Eric Pulga, que tem sido um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Acho mais fácil o Bahia ganhar uma Copa do que o brasileiro. Ele tem reservas à altura, ele tem fôlego de elenco. Então, essa é a grande Flamengo questão. O Palmeiras tem, concorda? Ele não está no mesmo nível, mas ele vai evoluindo. Vamos ver se janela de meio de ano ele vai investir também para trazer mais gente para encorpar ainda mais. Mas ele hoje joga um futebol, o Bahia joga um futebol com a consistência necessária para se manter competitivo. Sabe? Não é assim um futebol que um dia joga bem, outro dia joga mal. Né? Não, é um futebol consistente.
Pode parecer uma incongruência, mas o Bahia talvez tenha mais chance na Libertadores que no Brasileiro. Não, mas é verdade, professor. Foi isso que eu falei, curto, que é um grande time. Eu só não sei se tem fôlego de elenco. Porque no Brasileiro você muda muito o elenco. Para a Copa eu confio no Bahia. Copa do Brasil, por exemplo, o Bahia. Mas eu acho que com uma parada de meio de ano e a possibilidade de janela para encorpar ainda mais o elenco, ele vai, não sei se vai ser campeão, a gente não sabe quem vai ser o campeão, mas a gente falou aqui do o Atlético que beliscou aqui, o Botafogo beliscou ali. O Bahia está construindo a cama para entrar nessa briga. Não sei se esse ano, no próximo. Muito no meio do ano. Sim, é o que eu estou colocando. Se o Bahia fizer uma boa janela de meio de ano, que eu considero fundamental. Fortaleza chegou perto no ano passado ou retrasado? Passado? Mas o Fortaleza ainda tem um investimento inferior ao Bahia. Do título brasileiro. Nas últimas rodadas, o Botafogo, o Fortaleza tinha a chance. Como no ano retrasado, o Bragantino, faltando 4 rodadas, podia ser campeão. Veja bem, o Fortaleza... Mas e aí o fôlego ali no final? Trabalho fantástico de administração, mas ainda com um orçamento inferior ao que o Bahia tem hoje. O Bahia tem maior capacidade de investimento do que o Fortaleza. Mas acho que ainda o elenco que você tocou, Abel, é uma coisa muito determinante, assim, porque para mim, olha, dentro até do que o professor estava falando, eu concordo da perspectiva do Bahia. Pegar o Inter, eu não coloco ele na primeira prateleira no Brasileirão ao lado do Flamengo e do Palmeiras, apesar de jogar um futebol de muito destaque. Mas na Libertadores, para mim é conversa de igual para igual. Na Libertadores, acho que o Inter, ele enfrenta qualquer um, é candidato ao título, então acho que pesa muito essa questão do elenco. Só que o formato da temporada do calendário, ele pode mudar muita coisa que a gente está falando hoje. Claro. E ainda mais times com menor elenco. Vou citar um exemplo de quem está sofrendo agora. Para mim, o São Paulo é um time muito mais forte do que ele tem apresentado no futebol. Mas ele está muito desfalcado. Sem Lucas e Oscar, e isso determina quase muito. Metade do time. Exato. Na conta, né? Então, acho que acaba influenciando. Inclusive, até acho que muitas vezes se faz uma análise do trabalho do Zubeldia mais crítica do que realmente o trabalho. Acho que ele faz um bom trabalho de uma forma geral e tem sofrido muito com desfalque. Só estou dando o exemplo do São Paulo para ver o quanto que, de repente, uma lesão pode influenciar. E, às vezes, até mesmo os grandes elencos de Flamengo, de Palmeiras, com Mundial, com convocação para a seleção, pode ser que, e eles avançando em competições de mata-mata, pode ser que isso torne ainda mais imprevisível a temporada. Isso pode ser muito determinante. Mas hoje eu acho que Flamengo e Palmeiras são os de maior destaque, pensando em desempenho e profundidade de elenco. Tem a desmobilização. Corinthians, não acho. O Corinthians pode beliscar uma copinha, eventualmente. Uma Copa do Brasil, a Sul-Americana já passou. Já está difícil. Chegou na final e não ganhou. Uma copinha em relação aos campeonatões. Né? A Sul-Americana já começou mal, então isso também dá uma desmobilizada, aí vai ter que dar um esforço extra naquela que não era a prioridade. Então, mas o Corinthians não pode entrar, assim como o Eugênio falou do Bahia. Se o Corinthians no meio do ano dá uma reforçada aí no seu elenco, ele não pode brigar pelo brasileiro? E aí aumenta a dívida também, inclusive. Tem né? time? E aumenta também a dívida, né? Mais 700 de cá, 700 de lá. Isso é verdade. Também tem esse outro lado, né? Isso foi aumentando dívida que o Corinthians ganhou os últimos títulos. Essa dívida que o Corinthians tem hoje é por causa... Racionalmente, eu sempre falo, eu não sei qual é a receita para você salvar uma padaria. Agora, para ela não falir, você não pode deixar de comprar farinha. Isso. Aí também de uma maneira racional, né? Você está gastando um pouco mais ali, cobre aqui, não fica devendo tanto. Essa coisa que é um mal do futebol brasileiro em geral, o Corinthians é a bola da vez nisso. Né? Todo mundo pensa no Corinthians. E o Corinthians é um time muito inconsistente e, sobretudo, defensivamente. E acho que para um time ser campeão em pontos corridos... ser tão frágil defensivamente, isso para mim é um aspecto determinante para não colocar o Corinthians como um dos candidatos ao título. E olha como gasta mal, Dom. Acredito. Quem tem pouco dinheiro não pode fazer uma feira ruim, né? O Corinthians tem problemas defensivos, talvez seja o setor em que o Corinthians mais trouxe jogador novo. Você tem toda a razão, professor. Só trouxe zagueiro, lateral, agora acertou um lateral esquerdo. 4 laterais esquerdos. E é o setor que é um problema que aflige o Santos também. O Santos tem pouco dinheiro, mas olha como o Santos gasta mal. Como vem gastando mal desde outras levas. Tem sempre aquela contratação que fala, não é possível trazer o Cueva, por exemplo. E que o Sampaoli que pediu, viu? Então, eu ia falar isso. Não usou. Que o Sampaoli o Sampaoli sempre pede né? Que ele se contente com o Neymar agora, como essa coisa mais barulhenta, e se vier que faça um trabalho... Você ia dizer que ele pede e larga, né? Deixa de lado. Exato. Normalmente não é só não, é 2, 3. Voltando ao Flamengo e Palmeiras, e já que a gente falou muito de elenco, citando outros clubes que podem ou querem lutar pelo título do Brasileiro, vamos olhar um pouquinho mais para os elencos de Flamengo e Palmeiras.
os dois que lideram aí, estão na frente no Campeonato Brasileiro, nas primeiras colocações. Cadê a tela? Apareceu. Elenco ajuda ao time base do Palmeiras para a temporada. Olha aí, Eugênio, professor Celso. É isso aí, galera. Palmeiras enfrenta o Internacional nessa quarta-feira. Jogo difícil, jogo complicado para o Verdão. Tem tudo, né, para sair com a vitória. Se fizer um bom jogo, o Palmeiras consegue. Acredito que dá para conseguir um bom jogo diante do Internacional. Dá para vencer, dá para sair de lá com uma classificação, né? Dá para sair de lá com a liderança aí no bolso, né? Pelo menos eu acredito. E você que acredita, vai deixar aí o seu comentário, a sua opinião. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem de rodada de Campeonato Brasileiro hoje, né? Hoje tem uma partida do Campeonato Brasileiro, jogo do Vasco e Ceará, né, galera? Ceará e Vasco se enfrentam hoje pelo Campeonato Brasileiro. Está apenas aí no seu início. Bem emboladinho, né? Bem emboladinho no início aqui. Flamengo e Palmeiras com 7 pontos. Flamengo é o líder porque fez um gol a mais que o Palmeiras, né? O Palmeiras fez 4, o Flamengo fez 5. O Flamengo sofreu 2 gols, o Palmeiras sofreu apenas um gol em 3 jogos. O negócio, né, é que o Flamengo vai enfrentar amanhã o Juventude, né? O Palmeiras já vai pegar um jogo um pouco mais difícil. O Palmeiras vai enfrentar o Inter, que é um dos postulantes ao título também. Caso o Palmeiras vença um jogo desse fora de casa, ele já meio que dá uma abatida aí no rival, né? E aí o Inter já vai ficar meio abatido e pode ser que foque suas forças em outra competição. Porque se o Palmeiras vence, vai a 10. Se o Flamengo vence, vai a 10, já fica 5 do Inter, já fica um pouco mais complicado. Mas vai ser um jogo muito difícil, muito duro. Para mim vai ser um jogo de empate, né? Para mim, o Palmeiras e o Internacional vão apenas empatar nesse jogo aí, valendo, entre aspas, a liderança do campeonato. Caso o Vasco vença também o Ceará hoje fora de casa, o Vasco assume pelo menos provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Juventude, que enfrenta amanhã o Flamengo. Juventude já fez remeleixo ali no Maracanã, hein? Será que fará novamente? Vamos ver, né? Hoje nós temos aí o Mirassol, o Santos, o Vitória e o Sport na zona de rebaixamento. Sport, Vitória e Santos, todos eles têm apenas 1 ponto em 3 rodadas do Brasileiro. O Atlético Mineiro tem 3 pontos, São Paulo 3 pontos, Bahia 3, Grêmio 3. Aí o pelotão de 4 pontos, Cruzeiro, Red Bull Bragantino, Botafogo, Corinthians, Ceará. Com 5 pontos temos Fortaleza e Internacional, com 6 pontos temos Fluminense, Vasco e Juventude, e logo à frente os 2 líderes com 7 pontos, Flamengo e o Palmeiras.